gente fala de storytelling de dados, a gente tem que voltar alguns passos e entender que está no core de qualquer pessoa que trabalha fazendo pontes com outras pessoas e outras áreas para ajudar, né, a entrega final de outras tantas pessoas que estão do outro lado, que nem fazem ideia de que tudo isso está acontecendo. Então eu acho que a gente, como design conversacional, está no meio de uma maré, e o que vai fazer a gente boiar e não enfrentar mares tão bravos, né, é o storytelling nosso, de relacionamento, né, de postura, enfim, de como a gente lida com tudo isso, né? Eu acho que eu misturei storytelling com sentimento, né, essas coisas. Enfim, mas é isso, sabe? Porque o nosso cérebro é moldado para entender histórias e reagir a elas de forma sentimental. Então, o sentimento que a gente joga num grupo, numa reunião, que a gente está tentando convencer nosso ponto, é muito importante. Então, inclusive, no livro do Daniel Goleman, ele fala isso, que o sentimento que permeia um grupo, comprovado cientificamente, influencia na decisão que o grupo vai tomar. Então, o lance de você ser um bom host, um bom facilitador, né, tudo isso influencia na decisão final que seus dados vão mostrar. Cara, cíclico. Estamos começando o nosso primeiro episódio do CXD NAI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design de experiência conversacional e inteligência artificial. Então, se você já conversou com algum Alexa, um chatbot em um site, ou até mesmo no WhatsApp, você provavelmente conversou com algum projeto de alguma pessoa que vai estar nesse podcast. Meu nome é Caio Calado, eu trabalho com design conversacional desde 2016 e eu também organizo uma comunidade independente na mesma área, chamada Bots Brasil. Eu gosto muito desse mercado e nos últimos anos eu venho acompanhando o desenvolvimento desse ecossistema aqui no Brasil e no mundo. Hoje, eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto e ter a nossa primeira conversa da nossa primeira temporada. Inclusive, o tema dessa temporada é sobre elementos do design conversacional. Então, se você trabalha projetando ou escrevendo conversas, quer saber como criar arquiteturas de soluções para melhorar a experiência de clientes, ou até mesmo inovar através de experiências conversacionais, seja via chatbots ou seja via voicebots, essa temporada é para você. E para começar a nossa jornada, eu estou muito feliz aqui. É uma honra, né, introduzir essa pessoa, que não é apenas um especialista na área, mas é uma pessoa que eu admiro muito e vem compartilhando muita coisa legal nas suas redes sociais. E eu estou muito feliz de ter ele aqui com a gente, dando início a esse projeto. O nome dele é Gabriel Simões. O Gabriel tem formação em engenharia e design e recentemente fez uma especialização em UX pela PUC do Rio Grande do Sul. O Gabriel também trabalha na área de UX, é a sigla de experiência do usuário, e atualmente vem aplicando a magia verbal como UX Writer no coração da inteligência artificial de um grande banco brasileiro. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre design conversacional, storytelling de dados, IA generativa e vários outros assuntos relacionados a esses temas. Mas antes, Gabriel, seja bem-vindo. Como é que você chega hoje para a nossa conversa? Como é que você está? Caio, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que a felicidade é minha de estar aqui. Cara, é incrível essa iniciativa. Eu boto maior fé nas coisas que você faz, que eu acho da hora demais. Eu acredito que muita gente aprendeu com você, muita gente que hoje está aí, né, inclusive aqui, participando desse novo momento aí, nesse novo projeto que você está fazendo, e deve muito a você, e eu sou uma delas. Então, é uma honra estar aqui. Vamos jogar essa energia lá em cima, né? Falar sobre design é da hora. Então, pô, agradeço mesmo. Me senti especial, primeiro episódio aqui, né? E eu sei que vai ser uma primeira temporada incrível. Já dei spoiler, né? Vai ter uma segunda, talvez, também, né? Já vamos pensar nisso. Mas obrigado mesmo, cara. Valeu. Imagina, eu que agradeço e, cara, eu tô aprendendo demais com você. Nesses últimos meses a gente vem colaborando, né? O Gabriel vem escrevendo artigos excelentes sobre design, sobre storytelling de dados e vários outros assuntos. Então, quem quiser aprender mais, eu recomendo fortemente dar uma seguida aí e conferir o Medium do Gabriel. Tá disponível aí os artigos, até no blog da Bots Brasil, como também do UX Collective. Bem, vamos começar com o começo, né? Falar um pouco sobre a área, né? A vivência da área. Como é que é a nossa experiência de projetar experiências, que é uma parada muito louca, né? Hoje, você trabalha como UX Writer
E eu sei que você também tem uma experiência muito relevante como design conversacional. Será que você podia me ajudar a conceituar esses papéis e essas áreas, né? E como é que eles funcionam num projeto? Perfeito. Ó, vamos lá, vamos separar então essa sopa de letrinhas, né? Vamos por partes. UX, como você mesmo falou, experiência do usuário. Então a gente está de olho na experiência do usuário em algum lugar. No nosso mundo aqui é um produto digital, é um aplicativo, é um site, e agora também um chatbot, um voicebot, um dispositivo multimodal, enfim. Então, a pessoa que trabalha com UX, dependente do lugar, ela vai trabalhar na experiência de quem vai usar aquele produto ou serviço. A hora que a gente fala de UX writing, a gente está falando da experiência do conteúdo, né? Então, tudo que é visual ali, texto e até mesmo hierarquia da informação, incluindo imagens e essas outras coisas, o UX Writer vai trabalhar sempre em parceria com o Product Designer, alguma coisa dentro de um projeto. Então, agora a gente já sabe que o UX trabalha com experiência, Writer trabalha com a experiência de texto e conteúdos visuais ali, e quando a gente traz para o universo de um produto que é conversacional, que é um produto que está ali para fazer perguntas, receber respostas, seja um chatbot, né, informacional ou transacional, né, que só informam, ou então que fazem transações de fato, ajudando o usuário ali numa primeira linha de defesa, no atendimento, num saque, em uma empresa, esse profissional de UX Writing comumente é chamado de design conversacional. E essa diferença é legal porque o design conversacional merece um espacinho apartado, sim, porque é um universo totalmente diferente. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E é incrível, tanto quanto o UX Writing, né? O UX Writing eu acho que está dentro de design conversacional, é uma das caixinhas que a gente usa dentro de um chatbot. Mas basicamente isso. Então, um UX-Writer que trabalha com chatbots ou voicebots é um UX-Writer que pode ser chamado de design conversacional, que está dentro, normalmente, de uma squad conversacional com outras pessoas, com o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de produto, o pessoal de atendimento, né? Muitas empresas têm CX e UX juntos, então já entra o saque ali também. É, então, é esse profissional que está à frente da experiência de quem está do outro lado usando o serviço ou o produto. É bem legal porque realmente é uma sopinha de letras, né? Você tem Uhum. preferência assim, entre desenhar ou escrever, já que você faz os dois quase? Então, ó, eu já fiz os dois, hoje eu só escrevo, mas, assim, a minha opinião, né? O que eu vejo, assim, não tem como separar muito, sabe? Se eu prototipar, se eu desenhar uma experiência, um fluxo de conversacional, que a gente chama, né? Um fluxo, os passos que a pessoa usuária vai usar no produto ali, vai passar pelo produto, é, isso está muito ligado com o que eu vou dizer em cada momento, porque a partir do momento que eu crio o fluxo, eu já penso no que eu vou usar de conteúdo naquele momento da conversa, né? Então, já trabalhei dos dois jeitos. Eu prefiro fazer os dois, porque eu acho que é mais proveitoso, no sentido de, tipo, você toma conta de todo o processo dentro daquela funcionalidade nova que está saindo, então você sabe tanto a parte técnica, porque você desenhou, você sabe onde tem API, você sabe onde é que tem problema técnico, limitação, né? Você sabe as discussões mais macro da funcionalidade, e depois você participa do micro também na interação textual ali de cada ponto que você mesmo já desenhou. E eu acho que isso daí salva também um gap de informação, né, entre duas pessoas que, enfim, a gente tenta se comunicar sempre bem, mas a gente sabe que o dia a dia é bem confuso, né, nas empresas, então pode haver um probleminha entre a comunicação das duas pessoas designers, né? Então a gente evita isso também. Mas hoje eu só escrevo e estou muito feliz também. Não tem como, né, cara? Porque, de qualquer forma, eu vou lá ver o que está no fluxo, eu vou ter que entender. Então, eu acabo. Como é que eu posso dizer? Escrevendo. Escrevendo e dando meus 5 Contemplando, eu acho centavos que de. contemplando. É, eu dou uma lida e eu dou meus 5 centavinhos ali quando eu acho alguma coisa que dá pra, enfim, dá pra ser diferente, né? Uma sugestão e tal. E isso é muito legal. E esse é um ponto positivo, né? Eu falei do negativo da comunicação, mas isso é um ponto positivo porque a gente tem um double check praticamente, né? Então é um fluxo que tem duas pessoas designers ali conferindo.
Então vai depender muito, acho que da ocasião, né, do tamanho do time, e essas coisas. Mas quanto mais você segmenta, mais olho na comunicação, né, mais atenção com a comunicação você tem que ter. Bem, é curioso essa parte de design convencional, porque geralmente quando a gente fala design, né? Ah, eu sou designer. As pessoas acham assim, ah, então você desenha. Ó, não necessariamente. Mas duas palavras que têm muita relação com design e ao mesmo tempo ela parece que não tem relação nenhuma, é a questão da forma em função, né? Às vezes quando a gente está contemplando uma arte, né? Às vezes a gente está contemplando a forma. Nem sempre a gente reflete sobre a função daquela arte, né? E às vezes a arte é provocativa, ela tem intenção da gente refletir ou pensar sobre. E no caso da gente, não é visual, né? Não é desenho, não são cores, não tem, digamos, assim, o texto tem hierarquia da informação, mas não é tipo um site que a gente consegue colocar ali o menu, o título da página. O design da conversa, ela é uma conversa, né? E aí, no caso da escrita, o UX Writing, né, é justamente a disciplina que dá forma, né, e dá função ao texto, que é beleza. Eu acho maravilhoso, assim, esse mercado como um todo. Cara, porque, ó, se for pensar, a gente trabalha com a parte que tem a carga cognitiva maior dentro de uma interface, né? Porque a gente, pô, leitura é uma das poucas coisas que a gente precisa aprender, né? E aprender bem a ler no Brasil, a gente sabe como é que é, uma barreira muito grande, sabe? Então eu acho que cara, pelo amor de Deus, todo mundo tem muito trabalho dentro de uma squad, todo mundo. Mas eu Sim. acho que o nosso desafio, ele é um pouco mais, como eu posso dizer, ele não é questão de ser difícil, mas ele é pragmático, sabe? Ele precisa ter regras bem claras, ele precisa ter exatamente isso. Ele é exatamente o contrário da arte, pô. Ele não pode se dar o luxo de ser subjetivo, ele não pode se dar o luxo de só ocupar espaço. Ele não pode se dar o luxo de só existir, né? Se ele existe, ele tem um motivo. A palavra está ali por um motivo. Diferente da licença poética que outras pessoas têm como um product que, enfim, né, muitas vezes a parte visual ali vai muito do todo, né? Então, quando você considera o todo, você tem muito mais espaço. Do todo, a gente tem isso daqui. Então, isso aí complica mais ainda a nossa vida, né? Sim, e a Fez gente sentido? disputa. A gente disputa também outras coisas, a atenção, a mobilidade da Sim. informação. Muitas das vezes a pessoa está conversando no WhatsApp e quer a coisa ali rápida. Se ela do nada fechar o WhatsApp ou fazer outra coisa, ela esqueceu que estava conversando. Então a informação em si, ela precisa também da rastreabilidade, né? A pessoa conseguir ler e entender onde é que ela está. Então, assim, é uma parada, é uma dinâmica, né? Bem diferente, por assim dizer. Eu queria te perguntar mais ou menos, a gente falou um pouquinho sobre o todo, né? Falou essa questão da Viso, a gente confabulou um pouco aqui, mas eu queria ver como é que é mais ou menos o dia a dia, né? As etapas de criação de um projeto ou os estágios, né? Como é que normalmente é o dia a dia de uma pessoa que trabalha como UX-writer ou como designer convencional, né? Como é que seriam essas etapas ou os estágios que existem dentro de um projeto? Tá. Isso. Então agora a gente começa a funilar, né? Então, a hora que a gente fala, vamos imaginar, vamos contextualizar aqui uma situação hipotética, né? Eu sou o designer conversacional de um projeto de um grande banco brasileiro, hipoteticamente que falando. É, Enfim. E aí, o que acontece? Vai chegar para o nosso time de design algum ahn, algum problema, né? Porque aí acontece. Aí a gente começa a ver que o design por si só não sustenta nada, pô. A gente precisa muito de outras pessoas. É, Porque assim, a maior vitrine que uma empresa tem de melhorias para o produto ou serviço dela é o saque, né? Então, uma empresa que, por exemplo, tem CX e UX junto, pode ter uma certa vantagem se essa sinergia for real, na prática. Por quê? Porque
há um atalho de transporte de informações. E vai funcionar melhor ainda se tiver um designer conversacional lá, vendo o chatbot dentro do saque, as pessoas respondendo e tal. Então, eu estou explicando isso por quê? Porque só para ver da onde vem a demanda. A demanda pode vir direto de um outro time, né, para o nosso time de design ver se faz sentido e ver qual que é a melhor solução, ou pode ser exatamente o nosso time pescando ou fazendo parceria com outras áreas para falar, não, aqui a gente precisa melhorar que esse fluxo conversacional aqui não está legal, não está tendo o rendimento que a gente quer. Então, pode vir dessas duas, eu acho que tem mais maneiras, mas são as duas que mais acontecem comigo, assim. Pô, o design não é só pastelaria, né? Chegar e fazer e tal. Então, lógico, pastelzinho é gostoso, mas sempre não dá, né? Então, o que a gente tem que fazer como designer, né, conversacional? O que qualquer outro designer faz? Pô, questionar, olhar os dados, ver se está coerente, se faz sentido, né? Dados, inclusive, que é uma parada que a gente vai falar mais tarde aí também, que é bem legal. Então, o core de um designer conversacional é o perfil de um designer de UX. É um perfil de designer que está ali como defensor de quem vai usar aquele produto ou serviço. Feito isso, vamos imaginar aqui, então, que faz sentido a demanda que chegou para você. Então, o que eu tenho que fazer como designer? Beleza. Vou dar um exemplo aqui do exemplo que eu costumo dar da design sprint conversacional, que a funcionalidade era sobre o acordo do banco. Então, o usuário entrava no WhatsApp para fazer um acordo com o banco. O WhatsApp fazia o quê? Simulava esse acordo para essa pessoa saber o quanto ela vai pagar. Não é simples, porque eu, como designer, não sei quais são as particularidades do acordo, as regras do acordo, que a gente chama de regra de negócio, né? Como a parte financeira funciona por trás das cortinas, sabe? Então, primeiro ponto, eu tenho que colar nessa galera, eu tenho que entender com os especialistas onde eu estou, né? Quais são as etapas? Eu vou para o mercado, vou fazer benchmark e tal. Então, existe toda uma etapa de entendimento que o design é conversacional, assim como qualquer pessoa que trabalha com design. Eu estou reiterando isso porque a gente precisa. É legal falar que a gente tem que adaptar o design, tá? A gente tem que adaptar o design porque o que eu, como designer conversacional, faço de uma maneira, porque é um design conversacional, uma outra interface, uma outra pessoa vai fazer, um product designer, ou então um researcher vai fazer, de uma maneira diferente, mas a ideia é a mesma, enfim. Então, as ferramentas no design, elas vão aparecer em várias frentes de trabalho do grande guarda-chuva de design, só que às vezes com outro nome, às vezes com um negocinho diferente, às vezes com uma etapa a mais, uma a menos, né? Mas aí depende do quê? De contexto, da onde aquele profissional está. Então, assim como qualquer designer, a gente vai então aprofundar no que a gente está querendo resolver. Né? Vamos mergulhar no problema, escutar quem sabe o que está acontecendo, e aí sim a gente começa a desenhar. O ponto mais importante nisso tudo é o alinhamento da equipe. Tá? A equipe tem que estar alinhada e isso daí é muito importante. Esse alinhamento é muito importante até para o que a gente vai falar no futuro do storytelling de dados, que nada mais é do que a última etapa que a gente vai falar aqui agora, que é a entrega final. Tá? Mas, então, ok, o que eu faço? Eu tenho todas as informações que eu preciso, eu vou construir a visão macro. Então, eu entendo, tecnicamente falando, os passos que a cliente vai ter que passar. Perfeito? Desenhei esse macro, valido com o time de negócios, de novo. Ó, galera, a gente vai desenhar isso, tá ok para vocês? Ótimo. Beleza. Aí sim eu vou para o texto, que é o que a gente está falando. Então, eu já entendi as macroetapas, e cada macroetapa vai ter cenário de erro, falha de API, se necessário, enfim. E cada um desses cenários vai ter uma tratativa textual. A gente vai falar sobre IA generativa, né? Então, se for uma IA generativa, você não precisa fazer muita coisa, porque, enfim, o chatbot está ali, mas se você estiver trabalhando com Watson e essas coisas, você vai ali também direcionar a resposta, né? Escrever a resposta. E aí depois você apresenta o resultado para quem você conversou lá no início. E esse resultado tem que estar muito alinhado com o objetivo lá do começo, que vocês acordaram no alinhamento inicial, que vocês acordaram no alinhamento da macroetapa e que você está passando como resultado
agora no final de todo esse processo. Alguns lugares a gente consegue fazer teste de usabilidade, é bem legal se a gente conseguir, mas a gente sabe também que a realidade, enfim, às vezes poda a gente de colocar na mão de, né, de um cliente real ali para fazer o teste. Mas, no geral, né, se você está querendo começar, quer trabalhar com chatbot, com voicebot e tal, você vai ter uma rotina bem parecida com uma pessoa que trabalha com design, só que você está trabalhando numa interface que não tem tela, muitas vezes, né, que é só texto. E essa é a diversão toda do negócio. Eu achei legal que você começou falando da questão de começar com uma equipe de CX e às vezes é a governança, né? De onde vem a demanda e de onde é que surgiu esse pedido, né? E aí, na sua fala, foi meio que evoluindo para, bem, temos que entender de onde está vindo esse pedido e também o contexto no qual esse pedido vai estar inserido, né? E aí tem alguns artefatos e até processos que a gente pode fazer para coletar esses insumos. Você falou da design sprint, de mapear as regras de negócio, de estruturar a jornada e validando e colaborando, Iterando, né? Uma matriz iterando. CSD, né? Enquanto você estiver chegando tentando criar a solução e você tiver dúvida, você tem que parar. Eu não posso seguir sem dúvida, né? Então, e aí, só quanta ferramenta legal tem? Gabriel, a gente precisa, né, Gabriel, Caio, eu preciso escolher uma delas só? Tipo, quantas eu uso? Pô, você vai usar quantas você precisar, talvez, né? Talvez com um time de negócio X você vai usar uma matriz CSD porque você pode colocar no Miro e fazer isso de forma assíncrona. Talvez com o seu time de design você pode fazer uma outra dinâmica em que vocês vão se reunir porque vocês têm tempo para isso. E aí já é uma outra estrutura, né, para você coletar dados, para você poder trabalhar. Então, sempre adaptando, cara. Eu acho que esse é o segredo do design. Essa é a parte mais da hora. Sempre adaptando. O design, por mais que você tenha trabalhado como designer conversacional numa empresa X, você não vai ver o mesmo processo em nenhuma outra empresa. Você vai ver coisa parecida, mas você vai ver coisa muito diferente também. Por quê? Porque o design ele se adaptou ao ambiente daquela empresa, né? Então, é o que a gente tem que fazer no micro também, né? Não só nesses largos sistemas, mas no micro como uma funcionalidade que vai ser entregue em 2 semanas numa sprint, sabe? E no caso do design convencional, vai ser no formato de uma conversa. E aí a Isso! complexidade é ainda maior, porque. Ainda maior não, né? Todo mundo tem sua complexidade, mas existe uma complexidade do meio, né? É um meio de uma dimensão só, é só a palavra. São códigos, na verdade, né? Que juntos geram um significado. E às vezes, por mais que a gente tente, não é o mais claro possível, é bem complexo. Eu fiquei pensando aqui, só a título de curiosidade mesmo, se tem alguma parte do seu trabalho, assim, ou do design que é muito importante para o sucesso do projeto, mas as pessoas normalmente não sabem. Tem alguma coisa assim que você consegue pensar e dizer assim, poxa, isso aqui é uma coisa que a gente trabalha, mas a galera não sabe. Não, pode crer, cara. Ó, é, tem. Tem, e assim, é o motivo de eu ter escrito, você comentou dos meus artigos e tal. O último artigo que eu escrevi assim, tipo, porque acontece, eu estudo bastante e eu gosto de documentar o que eu estudo, então o artigo é uma forma de documentar, mas ao mesmo tempo passar para frente, de uma maneira mais mastigada, tal, é, o que eu tô aprendendo também como designer. Então, eu escrevi um artigo sobre visualização de dados em UX-Writing. Tá no meu Medium, a gente pode deixar o link também do Medium aqui depois, né? É, mas foi por uma necessidade específica que eu tive de apresentar um negócio que eu não estava conseguindo fazer o gráfico. Então, o que, que eu fiz? Eu fui procurar um lugar para ver gráfico. E aí, a hora que eu entrei, gente, coloca lá no YouTube como montar um gráfico. Eu fui procurar um gráfico, não fui falar sobre storytelling de dados. Eu descobri isso depois. Eu fui procurar como eu poderia montar um gráfico, porque para mim estava uma bagunça. E eu, como designer, não posso aceitar bagunça, sabe? Não importa como seja. Então, tipo, fui atrás e eu vi vários vídeos. 7 dicas de como fazer um gráfico para venda. 10 dicas de como construir um gráfico sem ruídos, tal. E aí, se eu fui entrando nisso, eu falei, cara, esse mundo aqui é incrível, pô. É o que a gente faz nas interfaces, só que é a galera fazendo num gráfico, numa tabela, fazendo
numa apresentação, sabe? E o mágico de tudo isso é que são coisas que a gente usa todo dia como design. Então, o que eu percebi, eu não estava aplicando design e boas práticas em coisas que eu usava, materiais que eu usava com clientes internos. Então, eu, como designer, estava focando nos clientes externos, esquecendo. E eu esquecia, eu não tinha um conhecimento. E quando caiu essa ficha, eu falei, cara, eu preciso estudar sobre isso. Aí eu comprei o livro Storytelling com dados, né? Aí eu comprei A Cor dos Dados também, que é um lançamento muito legal da O'Reilly, é assim que fala, né? Que eu gosto muito dessa editora. Pô, leiturinha fácil, sabe? Aqueles livros bem com exemplo prático e tal. Eu falei, pô, é isso. A gente precisa falar sobre isso, tá ligado? Tipo, não só eu que não sabia disso, e eu me considerava muito atencioso nas coisas que eu fazia e tal. E aí começou a trazer um lance, tipo, pô, eu olhei tudo que eu fiz, eu falei, cara, ó como eu fazia, tudo estabanado, sabe? Tipo, de guerrilha mesmo, assim, no feeling. Mas não, a gente consegue, assim como o design conversacional é legal estruturar algumas coisas, na visualização e apresentação de dados também, né? Então, cara, eu fui longe agora, acho que eu me perdi. Mas o que eu Não, quero tudo dizer bem. é que a parte de dados, a parte em que a gente vai finalizar a nossa entrega, eu negligenciava. Porque eu achava que os dados por si só resolveriam o meu problema. Né? A gente não vai para A, a gente vai para B, porque o dado mostra isso. Mas isso, na sociedade que a gente vive, na evolução humana, a gente vai falar sobre isso também. Estudei bastante sobre storytelling, a parte neural, pô, enfim, sério, me levou para um mundo absurdo. É bem legal isso, e hoje eu entendo que não tem como a gente convencer as pessoas, não importa o dado que seja, sem gerar algum tipo de conexão, sabe? E essa conexão, nem que seja a conexão de você passar confiança enquanto você fala, mesmo sendo uma coisa que você não sabe se está certa. Mas a minha confiança vai conectar no seu cérebro e você vai falar, ok, confio nessa pessoa, sabe? Então, eu não ligava para isso. Eu não ligava para isso. Eu não sabia disso. Foi por isso que eu escrevi, e é essa parte a cereja do bolo que eu acho, porque eu acho que uma apresentação boa pode salvar um teste ruim, certo? Tipo, É uma frase muito assim, forte. é, Dá pra é, até fazer uma camisa. não, então, mas uma Uma apresentação apresentação boa boa. salva um teste ruim, mas não salvar um teste mal feito, né? Mas um teste que pode ser até inconclusivo, mas numa apresentação a gente pode dar o tom. Isso aí é meio, como eu posso dizer, antiético, né? Mas isso é para você ver o poder que tem, sabe? Então pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Lógico, eu só estou dando exemplo, tá? A ideia aqui não é aprender a convencer as pessoas a fazer o que você quer e etc. Né? Mas a gente sabe que por mais que a gente faça tudo certo, ainda assim vai esbarrar, vai bater na trave e tal. É comum, porque o design é emergente, o design está crescendo, né? Agora que a gente está começando a ter maturidade em muitos lugares, grandes inclusive, então, a gente tem que lutar com as nossas armas. Pô. E eu acho que o storytelling de dados é uma ótima arma para o design. Sim. E o lance do. É muito teoria da informação mesmo. Tipo, o dado por si só, ele é só um dado. Dado com outro dado diante de um contexto, pode ser uma informação. Uma informação agregada pode virar um conhecimento. E conhecimento hoje em dia é poder, gente. Então, Total. conseguir não apenas ter conhecimento, mas convencer as pessoas é um desafio muito grande, assim. E contar a história através de dados é como você falou, assim, pode ter um viés tendencioso, né? Se eu te falar assim, 1 a cada 10 pessoas faz ação X, é uma história. Se eu te falar 9 em cada 10 pessoas faz ação Y, já muda completamente o tom da história, sabe? Então, eu acho que é essa percepção mesmo, de conseguir visualizar isso nas conversas, né? E no caso de um projeto conversacional, nem sempre é só uma métrica, né? Porque um dado conversacional ele é muito mais rico e até mesmo acionável, né? Eu consigo te dizer, por exemplo, quantas pessoas falaram comigo ontem, mas elas falam sobre o quê? Então é esse tipo de dado que a gente consegue analisar, né?
E eu acho que o grande desafio é de contar essa história desses dados. Seguindo um pouquinho adiante aqui na nossa pauta, o motivo de a gente estar falando tanto de dado, é que é o seguinte. Antes da gente vir para essa conversa, eu tinha perguntado para o Gabriel qual seria um elemento do design convencional. Um elemento importante, né? Para todo profissional, todo mundo que vai trabalhar com design convencional, saber, né? E aí o Gabriel falou, cara, eu queria muito falar sobre storytelling de dados, né? E aí, antes de você explicar, Gabriel, o porquê que você escolheu esse tema, né? Será que você podia me ajudar a definir o que é um storytelling? Ou pelo menos trazer ele para o nosso contexto? Bora? Vamos partir então de quebrar de novo? Eu Sim. gosto, a gente com o design, a gente começa a quebrar tudo em pequenas etapas, que é assim que a gente aguenta a vida, né? Tipo, leva um dia de cada vez, né? Tipo, um problema de cada vez, vamos, enfim. Então, vamos por um termo de cada vez. Quando a gente fala de storytelling de dados, a gente está falando de duas áreas de conhecimento juntas. Uma, storytelling, e outra, visualização de dados. Na verdade, eu acho que a gente pode se aprofundar depois, mas qual que é a ideia, né? Quando eu junto o poder da história, ou então o poder de conexão que o dado pode trazer para você, né? Se você conseguir analisar e transformar ele numa ação útil, né? Enfim, para o seu contexto, um dado dentro dessa história que você fez é um dado que vai ser, com certeza, tem estudos que provam isso, mais lembrado do que um dado solto em algum lugar, né? Então, a hora que eu coloco o assunto visualização de dados do lado de storytelling, eu estou juntando duas armas muito poderosas. Estou juntando uma coisa que mexe com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro evoluiu para isso, né? Que são histórias. E eu estou falando de dados que, no caso, se forem bem usados, viram conhecimento. Então, história mais conhecimento igual a sucesso. Né? Então, você conseguindo aplicar, de novo, uma frase de camiseta. Camiseta. E eu tô com a camiseta do Choque de Cultura aqui, tipo, maior credibilidade, né? O cara que faz o Choque de Cultura dando Choque de dados. choque de dados. Essa dá pra fazer. Aí, ao invés do Maurílio, coloca você, e aí aqui o Juninho pode ser eu. Aí fica. Aí faz nossa camiseta personalizada. Mas, enfim, galera, pra você que não tá vendo, eu só tava. Na minha camiseta tem a estampa do Choque de Cultura. Se você não conhece, é um programa cultural da TV aí, do YouTube também, com um humorzinho diferenciado. Mas voltando pro nosso tópico aqui, é, é isso, storytelling de dados. Então, eu estou contando histórias através de dados. Ou então, usando coisas que eu aprendi com dados. E por que você, quando eu fiz essa pergunta, né, cara, queria um tema aí para a gente chamar de elemento do design convencional, por que você escolheu storytelling de dados? Ah, nas pesquisas que eu fiz, né? Então, vamos voltar lá para aquele momento em que eu queria apresentar um negócio e eu descobri um iceberg que estava do meu lado ali, eu nem dava atenção. E aí eu descobri alguns estudos, um deles é bem legal, de uma professora, deixa eu ver o nome dela, tá aqui, ó, tem uma colinha aqui do meu lado, é a Polly Weisner. Ela é uma professora de antropologia da Universidade de Utah, que fez uma pesquisa em que ela passou 174 dias e noites com uma tribo isolada no... Onde é que era? É, na África, no deserto da África. Tá? Então ela foi conviver com aquela tribo lá, e o mais legal, ela documentou todos os assuntos durante esse tempo em que a tribo conversava. Então, durante o dia, os assuntos mais falados eram sobre cultura, economia, sobre tempo, né? Ela colocou lá como small talks e tal. Então, tipo, tinha essa parte mais de caçada mesmo, porque eles são primitivos, eles vivem de forma primitiva, né? Só que à noite as coisas se transformavam de uma maneira absurda, assim. Ela falava que à noite a tribo, que o comportamento, de acordo com antropólogos, ainda como é que fala quando a gente herda? Ainda é herdado dos nossos ancestrais, né? Que foi assim que a humanidade evoluiu, né? Através da mesma rotina.
À noite, 80% do tempo, 81% para ser mais exato, as pessoas estavam em volta da fogueira com alguém contando história e as outras só ouvindo. E foi assim que a gente foi moldado, nosso cérebro foi moldado assim. A gente evoluiu como espécie em volta de uma fogueira contando história. E é muito doido como esse lance de história faz sentido, porque nessa mesma tribo ela viu que as pessoas que eram melhores storytellers tinham mais prestígio na tribo. Então, se você despertava o sentimento na pessoa que estava do outro lado, você era reconhecido por isso. Porque isso, de acordo com o julgamento da evolução humana, né, como o cérebro se formou, é muito poderoso, mexe muito com a gente. Tanto é que os relatos lá, eu não tenho exatamente a passagem aqui, mas ela relata de gente delirando, gente chorando, gente fazendo escândalo com histórias, apenas com histórias. Lógico, tem a parte de culto também, que daí ela fala que tem a parte das drogas alucinógenas, tal, que é uma outra parada, mas que a história por si só, para aquele povo é tão importante, para a gente era no passado, que agora a gente tem muita distração, né? Mas pra gente, quando a gente só podia contar história, o nosso cérebro se adaptou para isso. Então, olha que incrível, pô. Sabe? Então, a gente precisa dar atenção. A gente precisa pensar em como construir a nossa história. E quando a gente fala de storytelling, o storytelling começa na gente, né? O storytelling começa em como eu me porto, em como eu me falo, a gente brincou, em ser confiante, sabe? Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella. Ele é muito bom em cadência. Você entra na vibe dele, ele te hipnotiza com o jeitinho dele falar. E sabe, tipo, desculpa por essa imitação horrível, mas a gente se hipnotiza, pô. Você nem percebe, você tá meia hora vendo o vídeo dele. Tô mentindo? Eu sou assim. Eu falo, cara, eu nunca tinha pensado. Às vezes você não tá nem ouvindo mais, mas só a cadência da voz dele, você fala, pô. E, cara, a culpa não é sua, não. É que o nosso cérebro é assim, sabe? Então, imagina que legal. Se o Mário Sérgio Cortella quiser convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa, ele vai convencer. Ele já, o storytelling dele, da vida dele, de como ele passa as informações que ele tem, por si só já se vende, sabe? Mas é isso, é prática, né? Ele não tá falando aqui de dom nem nada, é prática. Quantas palestras ele teve que dar, quantas. Você entendeu? Para poder falar dessa maneira e ser claro no que fala, ser objetivo. Né? Esse é um dos meus maiores problemas. Eu sou prolixo pra caramba às vezes, sabe? Mas é assim que começa a gente melhorar, identificando essas paradas. Além desse estudo que eu achei legal, a gente pode ir também para o Inteligência Social, que é esse livro aqui do Daniel Goleman, Goleman. É. que é o mesmo Ah, cara que criou o termo inteligência emocional. exatamente. A minha mãe faz esse negócio fofinho, né? Enfim. Que eu ainda não terminei de ler, tá? Inclusive por isso tá com marca texto aqui. Mas, pô, eu já. Sabe? Aí você começa a ligar storytelling com inteligência social, ou seja, com como a gente se porta em sociedade. Por quê? Porque agora vem uma questão de ovo ou galinha, né? Que nasceu primeiro, mas o nosso cérebro se adaptou para ouvir histórias. E isso, eu não sei se o neurônio espelho veio antes ou depois, é uma informação que eu não tenho, mas o que a gente sabe é que hoje no nosso cérebro existe um neurônio chamado neurônio espelho, que é responsável pela empatia, que a gente sabe que é uma das forças humanas mais sinceras e poderosas que tem. Sabe? É o que faz a gente chorar vendo o filme, é o que faz a gente dar risada até engasgar, até perder o ar, sabe? É o que faz a gente se conectar. Então, quando eu tenho que passar um dado, uma apresentação, alguma coisa, é aí que eu tenho que olhar, tá? Então, eu escolhi falar sobre storytelling porque eu descobri o quão mágico e condicionado isso é, né? Mágico, entre aspas, porque a gente não sabe como, mas a gente é condicionado, né? Sim. Para isso. É. E é interessante porque, pelo que eu estou entendendo, é uma soft skill a ser desenvolvida que pode ajudar, né, o profissional a atuar dentro do projeto e também a convencer e a trazer outras perspectivas. Mas muito interessante isso que você falou, porque
Por exemplo, no livro da Erica Hall, que se chama Design Convencional, e também no livro da Katy Perry, eu toda vez chamo ela de Katy Perry, mas é a Kathy Perry, que é a que Uhum. chama Design Voice User Interface. É um livro que tem um papagaio na capa. Sim. Ambas sugerem a ideia de que interfaces convencionais, né, elas replicam muito interações sociais. Então, entender como as pessoas se comportam e se comunicam também faz parte do trabalho. Porque, na verdade, a gente está criando um agente, algo que vai simular uma conversa. E essa conversa, uma conversa bem simulada, ela tenta usar atalhos, né, sociais. E aí entra vários outros elementos da comunicação que às vezes a gente nem sabe. Tipo o princípio da cooperação, que é uma coisa que você já falou. Entra lá as quatro máximas de Grice, que são várias coisas, vários atalhos que a gente usa. A gente às vezes nem sabe por quê, mas a gente está utilizando. E nesse caso, eu acho muito interessante essa perspectiva que você trouxe do storytelling de dados, assim, e como a habilidade a ser desenvolvida, né? Como é que você chegou nesses livros? Tipo, foi uma indicação ou Cara, surgiu assim de fuçando. repente? Fuçando? E como é... Fuçando. Foi fuçando? Eu ia perguntar como é que foi pra você perceber que esse era um tema legal, assim, a ser explorado. Hum. Cara, é pelo mesmo motivo que eu gosto de linguagem simples. Hum, Porque é uma parada que desafia um status, sabe? hum, Vou dar um exemplo básico, assim. Hoje em dia a gente tem a gente não, né? Acho que muitas pessoas já quebraram esse preceito, mas a gente tende, como sociedade, a entender que algo pomposo é algo falado de forma chique, que algo que tem valor é algo falado de uma maneira que poucas pessoas conseguem entender, né? É, e eu não acho isso. Então eu escrevi também sobre linguagem simples, estudei muito sobre isso porque eu queria aplicar isso da melhor maneira possível. E eu vejo, e a gente sabe, a gente vê muita apresentação ruim. E as minhas eram apresentações ruins também. E eu não quero fazer apresentação ruim. Do mesmo jeito que eu não quero falar difícil, sabe? Então eu acho que é mais uma motivação pessoal, mas eu boto uma fé que se você está trabalhando com design, principalmente conversacional, você também, se você não tinha acendido essa luzinha, agora se acendeu, sabe? Porque, lógico, o guarda-chuva de design é muito grande, não tem como a gente abraçar tudo. Ao longo da nossa carreira, a gente vai tocando em vários assuntos, né? Então, nesse momento, eu tô focado nesse. E quem sabe qual vai ser o próximo, né? A hora que eu esbarrar em alguma coisa aí. Pô, mas eu achei um tema muito relevante, assim. Eu confesso que eu nunca fui muito apegado a dados, etc. Mas hoje eu trabalho numa empresa que ela tá aí desenvolvendo a sua cultura data-driven, né? É orientada a Uhum. dados. E realmente, quando você começa a ver, né, os dados e tentar usar os dados como insumos para decisão, você percebe que a capacidade de criar uma narrativa através desses dados, ela é muito libertadora, porque ajuda você a ter insights e fazer análises que, caso contrário, você não saberia. O único contraponto que eu tenho em relação a isso é que às vezes é um perigo, né? Por isso que a gente tem que ter senso crítico e estar experimentando outras coisas, ou estar de mente aberta, né? Para que esses dados não se tornem um viés de confirmação, para que eles não só confirmem aquilo que a gente quer que confirme, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro em constante vigilância, assim. Porque às vezes pode ser o caso da gente não ter o dado. E aí a gente. E aí, o que é que a gente faz? É um Exato. problema. E é o tipo de coisa que você tem que combinar antes do jogo começar, né? Onde a gente quer chegar? O que vai mostrar que a gente está fazendo certo? Né? Que dado a gente está olhando? E quando esse dado vai estar bom para a gente? Né? E isso é uma métrica de sucesso para o seu storytelling no final também. Né? Porque Sim, não adianta nada. Eu combinei mostrar o dado A na minha apresentação, eu vou mostrar o B porque eu acho mais legal, mas no seu time inteiro não tem contexto nenhum do que esse dado B. Sabe? Ninguém estava esperando aquilo. Pô, você pegou a galera ali desprevenida. Você acha que o seu projeto vai passar ou você acha que eles vão falar assim, não, vamos voltar pro A porque é seguro, sabe? Então, alinhamento sempre. Comunicação, no geral, né? sim. E para quem quiser se desenvolver ou aprender mais sobre storytelling de dados, tem técnicas ou tem
conteúdos que você recomenda? Tipo, como é que a galera pode aprender mais a contar histórias através dos dados? Legal. Cara, tem vários. Tá? A gente tem tempo aqui? Tem, né? Tem, fica à vontade, estamos Tá conversando. bom. Não, é que aí agora entra no assunto legalzinho, porque é o que acontece. Legal, já tava no nosso legalzinho, né? Mas o que acontece? Eu tenho muita indicação de material, tá? Esses materiais estão nos meus artigos, inclusive, primeira mão aqui, tem dois artigos, um que eu falo sobre a brevidade inteligente, que é um termo novo que surgiu aí também, que é um novo nome para coisas que a gente como designer já faz. Lembra que a gente falou no começo sobre coisas que se adaptam, então no lugar vai ter um nome, no outro vai ter outro, né? A brevidade inteligente nada mais é do que uma junção de linguagem simples, hierarquia da informação, algumas leis, tipo a lei de Hick, né, sobre a saturação da informação, né, a carga cognitiva de que está sendo mostrado ali, linguagem simples, eu já falei, né? Enfim, pega tudo isso, mistura um pouquinho, vai dar uma brevidade inteligente, que nada mais é do que uma técnica de comunicação que é adaptada para vários meios de comunicação, como reuniões, né? Se você vai mediar uma reunião, se você vai mediar uma entrevista, se você vai falar em público, se você vai escrever um e-mail, né? Então, esse é um material muito legal, Brevidade Inteligente diz muito sobre como a gente pode mostrar as coisas e falar e exibir ideias, né? Porque tem essa ideia de concisão, e é legal que tem um lema na Brevidade Inteligente que diz que curto não é raso. E é uma outra frase de camiseta aí também, né? Então, curto não é raso. Porque não quer dizer que eu estou tirando informação que eu vou deixar de suprir a minha audiência ali com alguma coisa que ela deveria estar sabendo, né? Então, Brevidade Inteligente vai ser um textinho, mas existe o livro também, Brevidade Inteligente, e tem uma palestra do TED Talks, tá? Cara, storytelling é TED Talks, boa. Qualquer coisa do TED Talks que você for ver, você vai ver pessoas mostrando dados que você olha e fala, cara, isso daqui é da hora demais, sabe? E entrando nessa linha, eu queria também indicar, aí eu vou falar sobre dois TED Talks em específico mais para frente, que eu acho que tem a ver com outros assuntos que a gente vai abordar talvez no futuro, mas senão eu falo no final, tá? Mas aqui eu queria falar sobre uma série na HBO Max da. Ai, cadê? Da Brené Brown, é essa mesmo, que chama Atlas do Coração. Cara, qual que é a ideia? A Brené Brown todo mundo conhece, né? Ela é conhecida por falar de empatia e tal. E ela é muito braba porque ela estuda isso há, sei lá, 20 anos, ela estuda sentimentos humanos e ela fez uma série mestre em storytelling de dados. Tá no HBO Max, chama Atlas do Coração. São 6 ou 7 episódios. Eu chorei em 3, eu acho. Não sei por que também, ela só me fez chorar. Eu só me conectei com aquilo. Mas qual que é a ideia? Em cada episódio ela passa por sentimentos. E ela mostra o que ela descobriu com sentimentos, só que ela não usa simplesmente dados. Ela te leva no episódio inteiro para você entendendo coisa por coisa para no final te dar um tapa na cara. Sabe? Então, tipo, ela vai falar sobre tristeza, ela te mostra a tristeza. Ela faz você ficar triste. E aí depois ela joga o dado em você e fala, ó, então, agora você sentiu o que o meu dado mostra. Sabe? E ela começa a fazer essa relação. E aí você fala, cara, que doido, você me fez chorar de propósito, pô. Sabe? Então, é uma série muito legal, se você não viu ainda, se você tá escutando e vendo também não viu, super aconselho, porque é uma aula de ser humano, e é uma aula de como contar. Pô, sério, é uma série baseada em pesquisa científica. E não é nada chato, é incrível. Então, tá ali uma super aula de como mostrar o que a gente aprende, né? Ela é bem legal, assim. Eu confesso que eu conheci ela não do jeito que eu deveria, que é pelo TED Talk. Ela tem um TED Talk bem famoso. Assim, Hum, deveria conhecer ela por quem ela é, porque ela tem várias pesquisas muito massa. Mas normalmente as pessoas conhecem ela por conta do TED Talk dela, que fala sobre um livro dela chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E é mais a questão de abraçar mesmo os medos, né? E ir em frente com o que a gente tem. E aí nos livros ela traz, assim, algumas histórias bem loucas, assim, da gente
como o medo, a incerteza pode travar a gente em várias situações. Eu aprendi muito com o livro dela e eu confesso que, da minha parte, o livro dela foi um fator que me incentivou a voltar a fazer terapia. Eu li o livro dela em 2019, esse Coragem de Ser Imperfeito, e foi um dos livros que me incentivou assim a voltar a fazer terapia e eu faço desde então, 2019 para cá. E é bem massa, assim, foi bem massa ter me reencontrado com a terapia. Pô, eu É, vou. Desculpa, eu tô anotando. A Coragem de Ser Imperfeito, né? Eu ainda não li, eu já ouvi falar, mas eu tô anotando aqui que vai ser minha próxima leitura, talvez. Será que vem escrita aí sobre sentimentos humanos? Reflexões? Vamos ver, né? vem, vem cheio, vem com peso até, se prepara. É, Bem, agora eu queria mudar um pouquinho o tema e a gente meio que misturar algumas coisas, né? A gente já falou sobre o X-Writing, a gente já falou sobre design convencional, a gente falou sobre design, storytelling de dados, né? E aí, antes de entrar nesse tema, eu queria até convidar o pessoal que está ouvindo a gente aí a seguir aqui o canal e também deixar o like para ficar por dentro dos próximos conteúdos dessa temporada. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a junção, né, dessas duas áreas, storytelling de dados e design convencional. Como é que você vê essa interseção entre essas duas áreas, né? Tipo, dá pra gente misturar, não dá? Como é que é um pouco na prática? Tá. Hoje eu acho que ela deve ser misturada, né? Deve estar no core do design uma comunicação clara, uma, 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 uma busca, né? A gente sabe que é difícil no mundo de hoje, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, né? E a gente está sempre tendo que convencer as pessoas da importância do nosso trabalho, talvez, ou então da importância da nossa contribuição ali, né? Dos nossos 10 centavos que a gente tenta, né? Inferir ali dentro dos projetos. É, então eu acredito que o storytelling faz parte de tudo que o design faz. Seja ele conversacional, que é o nosso caso, seja ele de interfaces como aplicativos ou sites. Então, assim, acho que quando a gente fala de storytelling de dados, a gente tem que voltar alguns passos e entender que está no core de qualquer pessoa que trabalha fazendo pontes com outras pessoas e outras áreas para ajudar, né, a entrega final de outras tantas pessoas que estão do outro lado, que nem fazem ideia de que tudo isso está acontecendo. Então eu acho que a gente, como design conversacional, está no meio de uma maré, e o que vai fazer a gente boiar e não enfrentar mares tão bravos, né, é o storytelling nosso, de relacionamento, né, de postura, de, enfim, de como a gente lida com tudo isso, né? Eu acho que eu misturei storytelling com sentimento, né? Essas coisas. Enfim, mas é isso, sabe? Porque o nosso cérebro é moldado para entender histórias e reagir a elas de forma sentimental. Então, o sentimento que a gente joga num grupo, numa reunião, que a gente está tentando convencer nosso ponto, é muito importante. Então, inclusive, no livro do Daniel Goleman, ele fala isso, que o sentimento que permeia um grupo comprovado cientificamente, influencia na decisão que o grupo vai tomar. Então, o lance de você ser um bom host, um bom facilitador, né, tudo isso influencia na decisão final que seus dados vão mostrar. Cara, cíclico, tudo cíclico. Entendi. Então, é mais a capacidade de a gente conseguir transpassar ou passar as nossas análises num formato que o time em si possa entender, né? E é bem desafiador, porque hoje, ainda mais com a IA generativa, né? A análise de conversa também se torna complexa, porque nem sempre a gente tem, assim, tem o termo caixa preta, né? O modelo vai estar lá falando e respondendo coisas que a gente não entende direito o porquê que ele está respondendo, mas a gente precisa ter a capacidade de interpretar essas conversas, fazer, digamos assim, a auditoria e transformar isso numa narrativa. Ó, gente, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, e tentar usar esses dados, né, como forma de conduzir o desenvolvimento do projeto, ou até mesmo ajudar outras frentes, né, a vender melhor o projeto, porque quer queira ou quer não, né, nem sempre é o designer convencional que vai estar ali vendendo peixe. Às vezes é a pessoa que é gerente de produtos, ou a pessoa que é gerente de projetos. Então, ela tendo ciência, conhecimento dessa informação, talvez isso ajude ela a vender melhor a ideia do projeto como um todo. Tem alguma
interpretação errada ou equívoco que as pessoas têm sobre o uso de dados dentro desse contexto, assim, do design convencional? Ou as pessoas nem sabem que dá para misturar essas coisas? Como é que é a sua análise sobre isso? Então, quando a gente fala de design conversacional, a gente tem que ver sobre. Vamos para o micro de novo, tá? Vamos para o micro. Se a gente pegar um fluxo conversacional, esse fluxo ele tem um começo, meio e fim, ele tem um sujeito, que é a pessoa que está ali do outro lado, então ele conta uma história. Olha só que legal. Então a história já está dentro, sem querer, a nossa conversa ela tem um QD roteirizado ali, as etapas têm que acontecer e tal. Então, o equívoco nesse caso seria você não conseguir, nesse momento, construir essa história de uma maneira atrativa, né, de uma maneira humana. E aí, falando só de storytelling, né? Então, se a gente pensar no storytelling, uma perninha do nosso fluxo ali, ele conta uma história. Se a gente pensar nos nossos dados, esses dados contam outra história. E eu acho que um equívoco legal de ser comentado aqui é quando a gente não relaciona essas duas histórias. Certo? Porque uma história depende da outra. Os meus dados são consequência da história que eu conto no fluxo. Então, eu acho que, nesse caso, o maior equívoco é você talvez não dar atenção devida para essa história sendo contada, que está contando que a história que você está contando do outro lado não faz sentido, então não está sendo clara, né? E eu não sei se eu respondi certo de novo, mas... Não, tá certo, vai. Eu ia dizer assim, pô, eu achei que você ia falar que o maior equívoco é não usar. Ou não Então, saber. Mas isso que é legal, olha que legal essa conversa, porque a gente vai se reciclando aqui, né? Porque você me deu um insight muito legal, cara. Realmente, eu não posso cobrar de uma pessoa que não sabe, né? Mas se Sim. você sabe, seria um super equívoco, e eu acho que é seria até um desserviço à categoria você não usufruir dessa sua sabedoria, né? Sim. O design é emergente, o storytelling de dados ele pode ganhar espaço que o Sim. design precisa. Perfeito. E é muito doido porque essa sua colocação, se a gente for analisar assim, né? Normalmente as pessoas documentam os fluxos conversacionais, que é como se fosse o script mais um script visual, né? Que a gente consegue entender como é que os assuntos se conectam. Geralmente Uhum. eles são apresentados como os fluxos mesmo. E existem gráficos que ajudam a gente a interpretar melhor qual é o fluxo das pessoas. Um dos gráficos, que é muito comum nesse contexto, é, por exemplo, o diagrama de Sankey, ou o gráfico de Sankey. É um gráfico, geralmente a gente lê ele da esquerda para a direita, e ele é como se fosse uma raiz, mas quanto mais grossa a raiz, quer dizer que mais pessoas passaram por ali. E ele vai ter uma apresentação muito semelhante, até mesmo ao fluxo que a gente mostra, né? E esse mesmo gráfico pode ser utilizado em outras áreas, como clusterização ou agrupamentos, né, de respostas erradas. Tem várias. Esse gráfico ele é multifacetado, né? E aí ter a capacidade de analisar e conseguir contar isso, né? Olha, gente, a gente tá vendo aqui, ó, as pessoas chegam aqui nesse ponto e se perdem. Por que se perdem? E aí você pode trazer isso com base nos dados. E é muito legal, assim, ter essa capacidade de síntese, né? E Sim. apresentar isso de uma forma visual. Você me lembrou de uma ferramenta muito legal. Quando a gente fala de visualização de dados, né, você comentou de um tipo de gráfico. A gente sabe que existem inúmeros, Em né? números, isso. Só que cada gráfico é, é melhor para um tipo de dado, ou então para um objetivo de apresentação que eu tenho, né? É, e tem uma ferramenta que chama DataCated, que também tá no meu artigo sobre visualização de dados, que ele é tipo um glossário que você olha o que você quer, disparar para o objetivo de gráfico. Então, eu quero mostrar uma comparação, tem uma coluna de comparação e os gráficos que podem ser usados para comparação, né? E aí, quando você escolhe um, você consegue ver como construir aquele gráfico, porque ele te dá as boas práticas de como construir aquele gráfico de uma maneira visualmente agradável. E tá pronto, você só baixa um PDF, inclusive está no meu artigo lá, vocês podem baixar. E, pô, só isso. Baixa o PDF, segue boas práticas, pronto. Você já vai ver o resultado, você já vai ver menos dúvidas, você já vai
ter melhores resultados só de você mostrar de uma maneira digerida, igual a gente faz com texto no design conversacional. Né? Que a gente sabe que um texto objetivo, direto, é bom. Um gráfico objetivo, direto, é bom também. Né? Longa história curta. Eu comecei a me interessar por design por conta do design da informação. E foi o design de informação que me levou ao design de serviço. E foi o design de serviço que me levou ao mundo do chatbot. Vê que doideira. É uma conexão de mundos. Mas o core desses mundos é o mesmo, né? Sim, tudo conectado pelo quê? Pelo design. Mas é Isso. muito doido, assim, pensar que é muito além do visual, né? É que o design, a gente, como eu falei logo no início, a gente pensa muito na parte estética, na forma, né? Mas o design, na verdade, é projetar, né? Estamos projetando para o visual e para uma função específica. E aí o como de fato isso acontece muda de acordo com o que a gente está trabalhando. Quem é que usa design? É só designer quem é designer? Não. Por exemplo, uma pessoa arquiteta utiliza design o tempo inteiro. Ela está projetando, até um engenheiro também tem que fazer design de projetos. É muito doido isso. Automotivo, site, enfim, tudo tem projetar. Moda, você ia Aham. falar. Não, você me lembrou de um. Ah, eu amo isso daqui, cara. Eu vou falando, foi mal. Mas você me lembrou de um exemplo muito legal. Eu já trabalhei em fábrica, né? Eu sou engenheiro e tal. Trabalhei em fábrica. E aí, putz, eu devia ter trazido uma cervejinha aqui, cara. Tô gostando disso daqui. Eu trabalhei em fábrica. E aí, lá eu descobri que existiam padrões. Não sei se você sabe, mas a encanação da fábrica ela é padronizada em cores e formas. Então, todo cano que você vê que é vermelho dentro da fábrica é um cano de incêndio. Todo cano que você vê que é amarelo é gás, o gás X. Tem um cano azul, que é uma bitola um pouco menor, é um gás Y, sabe? E é tudo padronizado. A fábrica inteira, não sei quantos quilômetros quadrados de fábrica lá. Trabalhei uma fábrica de vidro. E aí eu chego no design e eu descubro que eu tenho que padronizar palavras, termos, que eu tenho que padronizar cores, layout, que eu tenho que padronizar botões, que eu tenho que fazer um design system. Pô, é exatamente o que a galera fez na fábrica ali, fisicamente, né? Só que aplicado a um projeto digital, Sim. né? A construção de uma fábrica usa os mesmos princípios que a construção de um aplicativo, por exemplo, ou de um design conversacional, de um chatbot, né? Só que é adaptado. Pá, de novo, boa. Gostei, é um momento legal de. Porque, cara, é isso, a gente tem que adaptar, não dá pra ficar, não encaixa aqui, não encaixa. Pô, encaixa, faz encaixar, sabe? Digo, se é só essa a opção que você tem, né, se é coerente, se faz sentido no seu contexto, vai encaixar. Aí vem o. Acho que é o mind blowing, né? Tipo, vai explodir a mente, assim. É por isso, gente, que na faculdade a gente faz vários projetos que às vezes a gente nem entende. O nome disso é repertório. A gente está tentando desenvolver o nosso repertório, entender como é que a gente utiliza diferentes ferramentas em diferentes contextos, né? Claro, vai ter um projeto ou outro que talvez não tenha tanto a ver, mas é isso, assim. Como eu falei, foi por conta de um projeto utilizando D3JS, que é um framework de JavaScript, framework de JavaScript de manipulação de SVG, que me fez migrar e ir para o mundo de chatbots, assim. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas é muito doido, assim, a gente poder ter a capacidade, né, de misturar diferentes conhecimentos e por aí vai. É, a gente falou muito sobre dados. Você ia complementar? Não, não, eu Ah, finalizei. a gente falou muito sobre dados, né, storytelling de dados, mas a gente está chegando aqui à parte final do nosso episódio. E eu queria falar um pouco sobre IA generativa, que é um tema que está muito quente agora. E Uhum. é um tema que eu imagino que vai ficar muito quente também nos próximos anos. Assim, a gente tem muita coisa para aprender ainda. E dados, né, é um elemento fundamental para a IA generativa, né, como um todo. E aí eu queria saber como é que você vê, né, o papel da IA generativa na nossa área. Será que você acha que ela vai mudar um pouco o jeito que a gente trabalha? Vai mudar um pouco ali o design convencional, os chatbots? Como é que você enxerga isso? Putz. Esse é aquele tipo de assunto que você fica preocupado, aí depois você reflete, fala, não, não tem por que ficar preocupado. É, olha, hum, eu,
E aí, ó, é o que eu penso sobre o que eu leio, o que eu vejo, né? Mas eu não acho, eu acho que o design conversacional ele vai ser impactado no quesito fluxo de trabalho, acho que isso com certeza, é, mas adicionando talvez coisas que hoje não tem, né? Uma Uhum. adaptação do modelo de trabalho de design conversacional vai acontecer, eu acho, me parece que a gente vai ter que encontrar esse jeito novo de trabalhar, né? Porque a gente está falando agora de não definir as alternativas de resposta, mas de cercar, né, um robô para que ele se encaixe no nosso tom, nas palavras que a gente usa, nos termos que, sabe, sem o que a gente chama de delirar, né? É delirar que fala quando Alucinar, isso. alucinar, Pode ser delirar, exatamente. delirado. Alucinação. É um dos maiores medos, isso. Isso, exato. É, então eu acho que o nosso trabalho como design conversacional, quando a gente coloca uma IA generativa, ele é muito mais um trabalho de curadoria e de formação de. Pô, a gente vai ter que formar o caráter da máquina, né? A personalidade da máquina. A gente vai ter um filho para ensinar ela as diretrizes de como falar. Porque ela sabe falar, ela só não sabe falar como a minha empresa quer que fale, né? Então agora a gente passa a um papel meio que de babá, pelo menos num primeiro momento, de educação, né? Então se você aí sonha em influenciar outras vidas, né? Você pode influenciar um robô, se você for trabalhar com isso, né? A personalidade de um robô, alfabetização dele, essas coisas, porque é aí que eu vejo o maior, sei lá, o maior. E eu quero saber o que você acha também, tá, cara? Porque acho que você tá até mais dentro disso do que eu, mas eu acho que o lance a gente vai ter que se adaptar e o modelo de trabalho vai mudar sim, tá? Imagina até que a curadoria entre mais dentro do design conversacional no sentido do próprio UX designer ter essa competência, sabe? Ou então uma parceria maior entre duas áreas, o que seria incrível também, né? A área de QA junto com a área de design, né? Tentando ali ser QA as respostas, ou então moldar da melhor maneira, né? Para o contexto ali. Porque tem essa, né? A partir do momento que a IA generativa ela pode responder Qualquer coisa, né? o que ela achar melhor, ela também tem muita chance de ser prolixa, ela tem muita chance de ser desnecessária em alguns momentos. Ela tem muita Uhum. chance de fazer muita coisa que a gente nem imagina, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento a nossa preocupação maior vai ser evitar erros e corrigi-los o mais rápido possível, do que propriamente, tipo, é, vai acontecer ao mesmo tempo, né? Mas essa mudança de tipo, putz, eu não vou escrever, mas ao invés de escrever, eu vou acompanhar de perto, né? E aí o fluxo de trabalho, consequentemente, vai mudando, né? Mas eu não sei para onde Sim. vai. Eu também, eu tô curioso pra saber, assim, eu vejo várias pessoas falando coisas diferentes, mas assim, de bate-pronto, eu acho que a grande mudança, que é mais palpável da gente apontar, né, é que pensa assim, a gente está habituado a desenhar interações lineares, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. E agora não são mais lineares, eles começam a ser circulares, porque ele não necessariamente vai do 1 para o 2, né, do A para o B. Ele pode estar aqui no zero e dar um passo para trás, pode ir para frente, pode ir para o lado, pode mudar de assunto, pode voltar para um assunto. E aí a complexidade dessa interação ela se torna muito maior, né? Porque ao invés de ser um fluxo linear, ele se torna, eu falei circular, mas é circular mesmo, de uma coisa estar circundando outra ou passando para um outro domínio de conhecimento. Eu acho que ainda está no ar, ainda como é que vai ser o padrão da indústria para trabalhar em torno disso, né? Mas a gente está amadurecendo. Acho que você falou brilhantemente assim. A gente vai ter que cercear, talvez, delimitar, né, melhor as respostas e garantir a segurança do que é. Não sei bem se é babar o termo, mas eu acho que talvez ser um psicólogo, tipo, tentar entender o que é que está se passando, por que que falou aquilo ali, e talvez trazer perguntas ou direcionamentos, né, para que o modelo possa refletir melhor e responder de uma forma mais precisa, né? Mas isso são coisas que o mercado inteiro ainda está se adaptando. E não apenas o design convencional, né? Porque
Por exemplo, hoje, se a gente for olhar para o trabalho de desenvolvimento, depois que o GitHub disponibilizou, por exemplo, o Copilot para ajudar pessoas desenvolvedoras a fazer código, cerca de 50% do código já é feito pelo Copilot, no próprio GitHub. São dados da empresa, né? Então, assim, foi uma rápida disponibilização que trouxe uma rápida adoção em massa, né? E aí a pessoa desenvolvedora, né, que escreve códigos, etc. Agora ele tá mais pensando ali em como arquitetar o código do que de fato escrever o código. Porque escrever agora já é mais o trabalho da IA, digamos assim. Então assim, eu acho que a gente ainda está passando por esse período aí. Tá todo mundo aprendendo. E eu acho que esse é um dos motivos que me motivou, por exemplo, a fazer essa conversa, assim. Eu acho que você trouxe esse termo, essa ideia, né, de ser babá ou de cercear melhor, assim, os temas que o modelo vai poder responder. Mas eu estou bem curioso, assim, para ver o que, é que as outras pessoas vão falar, né? E como é que elas vão enxergar isso, né? Será que você vê também o uso da IA generativa, por exemplo, na abordagem, no uso também de storytelling de dados, assim, nos projetos? Putz. Não, cara, com, com, com bom senso, a IA generativa vai poder ajudar a gente em muita coisa, inclusive storytelling de dados. Eu digo bom senso porque hum, enquanto a gente tiver que cercear, né, eu não sei, e aí é uma opinião pessoal minha, se eu posso confiar, por exemplo, na conclusão, né? Eu posso ter uma base de dados gigante, eu quero chegar em alguma conclusão, né? Por exemplo, no exemplo do Spotify, é um case legal de storytelling de dados, que não é sobre a apresentação de dados propriamente dita, mas é sobre o uso de dados, usando história para cativar, né, e emocionalmente ali os usuários, né, quem usa o produto, que é o Rapid, né, que eles fazem no final do ano, que é aquela coletânea, que eles pegam todos os dados das músicas que você mais ouviu e contam uma historinha ali, um resumo do seu ano e tal. Cara, isso daí é febre. Por quê? Porque é uma história personalizada baseada na vida de quem usa aquele produto, né? É personalizado. E eu não sei como é que eles fazem tudo isso, né? Imagino que seja bem automatizado também e tal. Deve ter perigo de ter alguma coisa errada, porque é uma base, sei lá, acho que eles têm 30 milhões de pessoas, né? Imagina quantas músicas cada pessoa ouve, né? E como que você separa essa base de dados gigante, enfim. Mas é um case de sucesso legal. E do mesmo jeito que a gente precisa cercear a IA generativa no design conversacional, porque vai ajudar a gente a construir conversas, espero que melhores, né? É, a gente também precisa ter esse cuidado na hora em que a gente pede para a IA generativa, por exemplo, gerar conclusões, ou tirar conclusões, ou tomar ações baseadas em coisas que ela colheu, coisas que eu alimentei ela, né? Então, para mim, sempre eu vou ter um double check. Eu vou ganhar tempo no futuro, mas eu acho que por enquanto o meu tempo não é tão ganho assim, porque eu ainda tenho um pé atrás, né? Lógico, é para estar certo, né? Mas ao tempo que você toma refletindo sobre o que te devolveu ali, a informação que, né, o conhecimento que foi passado através dos dados, que a conclusão que tomou foi um robô e não você, né? Aquilo ali eu acho que merece um double check, é humano ainda, tá? Mas é que eu sou bem pé atrás, né? Eu sei que tem gente que já bota fé, confia, tal, usa, tal, da hora pra caramba, da hora mesmo, pô. Mas é que, sei lá, eu acho que tô ficando velho, será? Não sei. Não, uai. Conservador? É uma coisa nova para todo mundo. A gente ainda não sabe É, como é que vai ser. Pra você ter ideia, o avô, o Godfather da IA, que era um pesquisador que trabalhava no Google, ele saiu do Google e disse, velho, isso aqui é uma coisa do mal. é Ela ainda não verdade. percebe que tem sentimentos. E agora ele está aí tentando educar as pessoas sobre os riscos, né? E as implicações do uso de IA. Então, assim, cara, tá super de boa.
É Tipo, normal, assim, a gente ter apreensão. Eu confesso que eu também tenho alguns receios em alguns aspectos. Vejo coisas positivas e vejo coisas negativas. É tudo como tudo na vida, né? Excessos. Ter cuidado com os excessos. sim. Mas é tipo o lance de você é, ser enviesado. A gente tem muito caso de IA que enviesa dados e é racista, é machista, etc, né? E se a gente for pensar, eu acho que a gente teria que resolver a sociedade antes de passar tudo para IA, sabe? Porque a IA é um Sim. reflexo da sociedade, né? Então, aí a gente pode entrar. Aí eu vou pegar uma cerveja mesmo se a gente entrar nesse papo. Mas é uma parada muito doida, porque tudo que a IA faz é basicamente o que a gente faz e não percebe. Mas como é um robô fazendo, a gente fala, ih, só a gente pode ser racista, e um robô não, sabe? Enfim, é legal que bota esses assuntos em pauta. São coisas importantes que têm que ser faladas e revisadas, sabe? Sim, eu acho que qualquer discussão ou decisão, né, que pauta questões morais ou éticas, eu acho que elas não deveriam ser pautadas ou direcionadas para IA, né? A gente, no fim das contas, como seres humanos, deveriam tomar decisões sobre seres humanos. Assim, acho que é mais esse o fio condutor, né? Pelo menos na minha cabeça. Total. Bem, Gabriel, a gente conversou aqui sobre muito assunto, a gente foi para vários lugares e voltamos também, né, para o podcast. Aham. E primeiro eu queria agradecer aí pela conversa e também pelos insights, as dicas que você trouxe. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria saber se você pudesse resumir, né, o episódio em uma mensagem, ou se tivesse alguma ideia principal que você gostaria de passar. Qual seria essa mensagem, ou qual seria essa ideia? Tenho, anota aí que vai ser uma outra frase de camiseta, tá? Mas durante a pesquisa eu achei, como eu falei, vários TED Talks muito bons. Muitos falam sobre storytelling, inclusive storytelling, story business telling, que é o storytelling aplicado a negócios. Você vê, vai se adaptando, vai e tal. Aconselho muito que vocês procurem. Só que tem um especial que eu achei incrível, que é do David Phillips, que ele tem uma empresa ele vive disso, né? De storytelling, de treinamento de pessoas, enfim. E o nome do TEDx dele é The Magical Science of Storytelling, né? A ciência mágica do storytelling. É bem geral, assim, eu sou meio crítico com essas coisas, mas eu achei o dele bem legal porque no final ele me dá um tapa na cara com muito pouco. Que ele fala assim, eu vou só replicar o que ele falou, tá? Meu recado final, no caso. Mas ele fala que 100 mil anos atrás a gente aprendeu a contar história, a falar, a passar conhecimento através da fala. 27 mil anos atrás a gente aprendeu a desenhar. Então a gente usava a fala e a parede da caverna para contar a história. E você vê que eram histórias, né? Contavam alguma coisa acontecendo, existia ação, existia um propósito, um objetivo para aquilo que estava sendo escrito. Então é quando a história passou para o modo visual. E 3 mil anos e meio atrás veio a escrita, que continuaram contando histórias, né? E a gente chega a 28 anos atrás, quando a gente começou a passar conhecimento através do PowerPoint. E a pergunta que ele faz é: qual desses modos de comunicação você acha que o seu cérebro está mais acostumado a entender? Certo? Eu deixo essa pergunta aí. E pensem, né? Reflexivo, reflexivo, fica no ar. Exatamente. Gabriel, se alguém quiser te acompanhar ou entrar em contato, qual seria o melhor local para te procurar e te seguir? Boa. LinkedIn. Então, tem meu LinkedIn, tem meu Medium também. No LinkedIn eu sempre posto tudo que vai para o Medium. Mas você pode me seguir lá nas duas redes, você vai estar por dentro do que eu estou estudando, etc, né? E se você mora em São Paulo, eu também moro aqui. Você pode me encontrar em algum bar por aqui, inclusive estar comigo se você quiser trocar ideia sobre isso, tá? Eu super gosto. Então, só me contatar lá. Fechou. Gente, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado também pela participação. Obrigado por compartilhar aí os seus conhecimentos e terminar com a reflexão. Inclusive, eu lembro da apresentação que você fez lá no Meetup, você também terminou reflexivo lá.
com o autor filosófico que você encontrou. Pô, inclusive, Mas essa palestra tá no YouTube da Bots Brasil. tá disponível lá. Já deixa O o link. toque. O link. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ainda não deixou seu like ou não seguiu aqui o canal, fica aí o convite para você fazer isso agora. E para a próxima conversa, né? Eu convido vocês a continuarem aí explorando, questionando, aprendendo, refletindo, né? E criando nessa área que vai crescer bastante nos próximos anos. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.